Bom, pessoal, eh, organizei essa revisão, mas no sentido de a gente rever alguns pontos da primeira unidade, porque das outras unidades já está um pouco batido, né? Já tem revisão, a gente já fez, gravadas essas revisões. Então, eu sinto a necessidade de bater com com vocês mais alguns pontos que são já um pouquinho antigos, né, que a gente viu ainda quando a gente estava no regime presencial. Então, eu vou focar basicamente nisso e vou dar umas diquinhas sobre como estudar para essa integrada. O que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver os estafilococos, os estreptococos, os bacilos e Corynebacterium diphtheriae, que foram os micro-organismos que eu escolhi para ilustrar o grupo de bactérias gram positivas, né? Que é aí gram negativas e os outros grupos a gente já viu em aulas anteriores. E aí eu vou tratar um pouquinho disso. E no final eu vou dar algumas dicas sobre as questões, né? Como estarão as questões. Vamos começar com Staphylococcus aureus, né? Dentro do grupo dos estafilococos, é o micro-organismo mais incidente. Quais são as características principais dos estafilococos? Principalmente Staphylococcus aureus, né? São cocos, como o nome já sugere, morfologia arredondada. Vou pegar aqui meu pointer para ficar mais fácil de vocês acompanharem. Pronto. São cocos, só que esses cocos eles estão arranjados morfologicamente de forma agrupada, como se fossem cachos de uvas, né? Os estafilococos, eles têm essa característica. Outro ponto é que são gram-positivos e tem algumas provas bioquímicas que são utilizadas para diferenciar os estafilococos aureus de outros tipos de estafilococos, como o coagulase, né? Ele é coagulase positivo e catalase positivo. Além disso, esse micro-organismo ele produz beta-lactamases, que são aquelas enzimas vão agir lá no anel beta-lactâmico, que é o componente de antibióticos, que são de amplo espectro. Então, ele já tem uma resistência a alguns tipos de antibióticos. Onde é que esse micro-organismo está? Ele está no humano, né? O habitat natural dele é o ser humano, principalmente na pele, nas narinas, em todas essas regiões em que ele consegue crescer e contato. A pele é muito extensa, né? E as narinas. A transmissão através das mãos, através do toque, através do contato. E esse micro-organismo, ele possui alguns fatores de virulência que são muito importantes e são muito característicos de Staphylococcus aureus. Além dele produzir exotoxinas, ele produz enterotoxinas também. Então, eles podem estar associados a diversos tipos de, é, vamos dizer assim, de manifestações clínicas, né? Então, o que é bastante marcante são os superantígenos, né? Ele faz superantígenos e cada um desses superantígenos vai gerar aí um problema quando esse micro-organismo consegue crescer de forma exacerbada. Temos o TSS ESST1, que está responsável aí pela síndrome do choque tóxico. Temos a leucocidina, que causa necrose pulmonar, que causa a pneumonia, né, relacionada a Staphylococcus aureus. Ele também produz hemolisina, que causa hemólise das hemácias, e possui também a toxina esfoliativa, que essa toxina causa a síndrome da pele escaldada, né? Então, todos esses fatores de virulência e de patogênese vão gerar desde abscessos simples ou uma impetigo, uma foliculite, um furúnculo, que são, né, patologias e manifestações clínicas simples e tratáveis, até um pouco mais delicadas, como
carbúnculo, que já tem bastante pus, já tem muito abscesso, muito exudato, muita coisa, né, envolvida ali naquele processo. A síndrome da pele escaldada, ou síndrome de Ritter, síndrome do choque tóxico, a própria intoxicação alimentar, por causa da produção das enterotoxinas, além de outras doenças, como a própria bacteremia, endocardite, infecção de feridas, necrose pulmonar, levando à pneumonia, enfim. Então, esse arcabouço enzimático de superantígenos que ele traz acaba proporcionando uma série de doenças. Chegou mais alguém na nossa sala, eu vou parar aqui um pouquinho só para a gente aceitar mais. Pronto. Vamos voltar aqui. Como é que se faz o diagnóstico? Basicamente, todos os micro-organismos, a gente tem uma noção de qual é o micro-organismo através de algumas técnicas principais. As técnicas baseadas em cultura, né, quando o micro-organismo ele cresce, e a gente coloca ele para crescer na placa, vê aquelas características morfológicas, e a partir dessa cultura, a gente pode fazer os testes de sensibilidade antimicrobiana, para saber se aquele micro-organismo ele tem resistência e cresce, e a gente coloca ele para crescer na placa, vê aquelas características morfológicas, e a partir dessa cultura, a gente pode fazer os testes de sensibilidade antimicrobiana, para saber se aquele micro-organismo ele tem resistência ou não aos fármacos que vão ser utilizados lá na quimioterapia. Temos também os esfregaços, onde a gente vai fazer coloração de grão, onde a gente vai fazer outras colorações para observar as características daquele micro-organismo e as provas bioquímicas baseadas nas capacidades desse micro-organismo de produzir alguma enzima específica. E aí a gente consegue identificá-los, certo? Se ninguém tiver nenhuma dúvida, eu vou passar agora para outro estafilococo, que também vai ser de grande importância para a gente. Vamos para Staphylococcus epidermidis. O Staphylococcus epidermidis, ele está mais incidente no corpo humano até mesmo do que o próprio Staphylococcus aureus. Staphylococcus epidermidis, como o nome já sugere, ele está bastante na pele, mas também nas mucosas, e transmite-se da mesma forma, através do contato, né? Principalmente com as mãos. Por isso a importância do processo de higienização das mãos, especialmente nos ambientes de assistência à saúde. Quais são as características desse micro-organismo? Células arredondadas, são cocos que estão agrupadas. Elas não estão em fileira, elas estão agrupadinhas. É um micro-organismo anaeróbio rotativo, coagulase negativo e catalase positivo. E aí já consegue diferenciá-lo de Staphylococcus aureus, né? É um micro-organismo gram-positivo, como todos que a gente vai estudar aqui, e geralmente só causa algum problema, né, na gente quando a gente está num quadro de imunossupressão, porque ele é muito incidente no nosso corpo, faz parte da microbiota normal, então, geralmente não causa nenhum problema, mas em quadros de imunossupressão, em utilização de antibióticos, ou se a pessoa está lá fragilizada de alguma forma no hospital, está utilizando algum catéter específico, então a gente tem esses probleminhas causados a partir de algumas características que estafilococos produzem. Não só estafilococos epidermidis, como áureos também produzem biofilme. E esse biofilme possibilita que ele cresça em catéteres, possibilita que ele cresça em lugares e se instale ali e seja de difícil tratamento, porque como o professor Emanuel muito sabiamente disse um dia para vocês, lá na aula de antimicrobianos, o antimicrobiano ele não afeta o catéter, ou ele não chega até aqui, né? Vamos dizer assim, é mais difícil a ação aqui. Por quê? Porque isso aqui não é tecido vivo.
Então, quando o biofilme se instala aqui, fica bem mais difícil tratar. Além disso, a gente tem quadros de bacteremia associados a Staphylococcus epidermidis. Essas bactérias podem, portanto, atingir a articulação e aí causar uma artrite séptica, pode causar meningite e pode atingir outras vísceras importantes, como o coração, causando endocardite, e o pulmão, né? Então, é um micro-organismo que geralmente não causa problema, mas dependendo do estado do, do corpo da pessoa, né, do fisiológico, ocorrem algumas doenças. Essas doenças, como eu falei, estão muito associadas a catéteres e a próteses, como válvula cardíaca, articulação de quadril, principalmente, é bastante característico, e pode causar também sepse neonatal. É muito incomum acontecer hoje em dia sepse neonatal, mas ainda acontece. E leva, né, os bebezinhos à morte. Como é que se faz o diagnóstico desse micro-organismo? Através de cultura e testes de sensibilidade a antimicrobianos, que eu já passei uma aulinha para vocês de pré-pop lá no canal. Essa aulinha fala um pouquinho sobre alguns testes antimicrobianos que existem. Quando a gente for para a aula prática, a gente vai vê-los. E microscopia, vendo as características através da coloração de grão ou outra coloração que queira. Também temos as provas bioquímicas que são importantes por causa da produção dessas enzimas aqui, certo? Então, se ninguém tiver mais alguma dúvida, eu vou passar para o próximo mapa mental, que aí vai falar um pouquinho de outro estafilococcus saprophyticus, que aí, diferentemente dos outros dois que a gente viu, ele tem algumas características de habitat diferenciados. Por quê? Eles estão mais associados não à pele, à mucosa, mas trato genitourinário, vulva, períneo, uretra, principalmente femininos, né? Esse micro-organismo, ele está associado à infecção urinária, não tão incidente quanto a E. coli, que é o que, né, mais causa infecção urinária, principalmente, mas também. E é um micro-organismo que a gente se contamina principalmente através de ingestão de carne contaminada, porque ele gosta de crescer em matéria orgânica, como o nome já sugere, saprofíticos, né? Matéria orgânica em decomposição. A gente ingere principalmente a carne, alimentos contaminados, e aí nosso trato gastrointestinal acaba sendo colonizado e o gênito urinário acaba sendo colonizado por tabela, né? Fica lá toda essa região da vulva, da uretra, sendo colonizada de alguma forma. Quais são as características desse micro-organismo? Forma morfológica em cocos agrupados, anaeróbio facultativo, coagulase negativa, catalase positiva. E aí, como é que a gente diferencia estafilococcus saprofíticos de estafilococcus epidermidis? Utiliza-se outro teste, que é o teste da novobiocina, que saprofíticos é resistente. Então, é gram positivo ainda. E aí, esses testes bioquímicos, essas provas bioquímicas, conseguem diferenciar esse micro-organismo dos demais estafilococos, né? Quais são os fatores de patogênese que estão associados principalmente à capacidade de produzir biofilme e a capacidade de crescer, principalmente em implantes, em aparatos que são invasivos, catéteres, né? Pode causar infecção urinária comunitária, como pode causar a colonização desses aparatos médicos. E o diagnóstico, através de cultura, microscopia e GRAM, e as provas bioquímicas associadas às características desse micro-organismo. Tá certo? Agora,
A gente vai passar para outro gênero, tá, pessoal? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora. Se não, vou passar para o outro grupo. Pronto. Deixa eu ver se alguém entrou aqui. Se não, Bruno, eu sei que você ama esse galo, né? É bom para a gente acordar, é bom para a gente ficar ligado no que está acontecendo. Tem também meus passarinhos, né? Que estão todos aí. Além dos vizinhos, que às vezes dão uns gritos. Mas faz parte da vida de todos, não é mesmo? Da vida de quem grava as coisas ao vivo. É como eu gosto e ao ar livre. Vamos lá para os estreptococos agora. A gente vai trazer alguns estreptococos. Eles vão ter algumas características diferentes dos estafilococos. E aí a gente vai discutir isso agora. Vou pegar meu pointer aqui rapidamente. Pronto. Vamos começar com Streptococcus pneumoniae. Streptococcus pneumoniae também é um coco, né? Também tem aquela morfologia de célula redondinha, mas, diferentemente dos estafilococos, eles estão agrupados em cadeia, e geralmente na forma de diplococos, Streptococcus pneumoniae, especificamente, né, na forma de diplococos. E esses diplococos, eles são encapsulados. Essa cápsula é muito importante no processo de patogênese e virulência desse micro-organismo, porque as cápsulas, em geral, elas conseguem driblar o sistema imune, né, pessoal? Chegou mais alguém aqui na reunião? Chegou ela mais maravilhosa, Rudávia, que sempre comenta nos meus vídeos. Bom dia, Rudávia. A gente já começou, mas essa aula está sendo gravada, e aí qualquer coisa você assiste depois, tá? Então, vou continuar aqui. E Streptococcus, pessoal, como eu falei para vocês, não está associado à forma de... Opa, chegou mais alguém. A galera está se acordando agora, né? Pronto. Bom Beleza. dia, Alper. Desculpe o Bom atraso. dia. Não, não tem problema não. Tá bom, Pois vamos lá. puxa a Prof, esse é cadeira. o primeiro slide. Não, não é, mas eu gravei essa aula, aí você dá uma olhadinha depois. Eu só passei 3 micro-organismos, você ainda pegou a maior parte, Você volta os dois só para eu tirar um print aqui, por favor. tá certo. Um. Pronto, pera. Ai, ai. Mais um. Pronto, esse é o primeiro, né? Staphylococcus aureus foi o primeiro. Pronto. Pode passar para o segundo. Pronto. Pronto, pode para o terceiro. Muito obrigado, valeu. Valeu. Então, como eu ia falando, a gente tem aqui essas características especiais de Streptococcus pneumoniae, como a cápsula, como a organização em cadeia, especificamente em diplococos. Como vocês já sabem, é um micro-organismo gram-positivo, assim como todos desse grupo que a gente está vendo hoje. É catalase negativo, ele provoca alfa-hemólise em H-sangue, é anaeróbio facultativo e ele é sensível à bile e à optoquina. Então, essas características aqui são utilizadas nas provas bioquímicas para saber se esse micro-organismo é Streptococcus pneumoniae. Onde é que esse micro-organismo está? Geralmente no corpo humano, principalmente no trato respiratório superior. É transmitido através de gotículas respiratórias, tosse, espirro, né? Então, esses mecanismos de dispersão são através de gotículas respiratórias.
Associado à patogênese e virulência nesses micro-organismos. Alguns fatores, como a própria cápsula, a possibilidade de formar biofilme, as fímbrias que ajudam a ele a se fixar, né, no trato respiratório e tal, as proteases de IgA, que acabam quebrando as IgAs, que são muito importantes aí para o processo de combate a essa bactéria, as pneumolisinas, que causam inflamação, porque eles desregulam aqui, vamos dizer, o processo do sistema complemento e acabam causando uma inflamação mais exacerbada no corpo. Então, como esse micro-organismo está muito associado ao trato respiratório nosso, e é um micro-organismo que faz parte da nossa flora endógena, a gente tem o desenvolvimento da doença em casos onde há imunossupressão. Em adultos, geralmente causa pneumonia e meningite, e em crianças está muito associado com otite e sinusite. Mas não quer dizer que em adultos isso também não vai acontecer e vice-versa, porque é mais incidente essa separação. Assim como qualquer outra bactéria, tem chance de bacteremia, e para quem não tem o baço, que fez cirurgia de retirada do baço, tem uma chance maior de desenvolver doenças por estreptococos em geral, estreptococcus pneumoniae também, certo? Diagnóstico através das provas bioquímicas, a morfologia da cultura e através de microscopia pela observação da coloração de grão, certo? Vou passar agora a outra espécie de estreptococcus. Streptococcus agalactiae, bem diferenciado no quesito doença, né? Bem característico esse micro-organismo. O que a gente tem aqui de características específicas, né? Esse micro-organismo tem a morfologia redondinha de coco em cadeia e não em agrupamento. É gram-positivo, ele causa beta-hemólise, né, no H-sangue. Ele é resistente à bacitracina, e aí isso vai associado às próprias provas bioquímicas. É catalase negativo e faz parte do grupo B de Lansfield, que a gente já falou que esse grupo é associado aos açúcares, que são associados aí a processo de, de imunidade do nosso corpo, né, da classificação de Lansfield. Isso aí a gente já falou há algum tempo. Não precisa se fixar nisso não, mas quando vocês estiverem lendo, vai acabar aparecendo aí só para vocês saberem. A classificação que foi feita por essa cientista aqui, Lansfield, dos estreptococcus, do grupo A, do grupo B, do grupo C, e assim vai. É um micro-organismo encapsulado também, e como habitar a vagina e o trato gênito urinário, principalmente. Esse micro-organismo ele está muito associado à contaminação através do canal de parto, muito associado mesmo. Então, quais são as características desse micro-organismo? Causam a patogênese e a virulência. Ele possui uma cápsula que camufla o sistema imune, assim como qualquer outra cápsula, né? E essa é a cápsula formada por ácido ciálico, e nós temos ácido ciálico no nosso corpo, nas nossas células. Então, o sistema imune acaba não encontrando esse micro-organismo como um micro-organismo que pode causar doenças. Além disso, tem fímbrias e a própria beta-hemolisina, né, que causa hemólise. Quais são as doenças que esse micro-organismo ele pode desenvolver no organismo? Principalmente doenças associadas ao bebê, a criança que está sendo gestada. Então, pode causar uma corioamnionitis, difícil esse nome, né? E aí, tendo essa infecção aqui, essa colonização no córeo e no âmnio, pode causar aborto e pode causar parto prematuro. Né? Além disso, pode causar cistite, já está associada ali àquela mesma região do trato genitourinário, e no neonato, no bebezinho que nasceu recentemente, pode causar meningite, pneumonia, artrite séptica e a própria
sempre. Então, é bem característico. Não é mais muito comum, como eu já disse, a gente ter eh, morte por esse tipo de micro-organismo, porque fazem-se testes, faz-se cultura, e existe todo um protocolo quimioterápico para que isso não aconteça. Mas pode acontecer. E é bem, vamos dizer assim, fatal e letal. Como é que a gente faz o diagnóstico? Através de provas bioquímicas, né, de acordo com essas características aqui, e por microscopia, através de coloração de GRAM, através do crescimento desse micro-organismo e observação da morfologia dele em placa, dessas beta-hemólises, e assim vai, certo? Vamos passar para o próximo. Quem tiver alguma dúvida, vai perguntando. O último estreptococcus que a gente vai ver são os estreptococcus do grupo viridans. Esse estreptococcus, pessoal, esse grupo viridans, ele é uma associação de várias espécies, né? Streptococcus mitis, mutans, oralis, sanguinis, salivarum e anginosus. Essas espécies fazem parte desse grupo viridans, que estão muito associados a micro-organismos que estão habitando a nossa cavidade oral, causando desde a formação de placa e cárie até uma periodontite, um abscesso, e nesse processo, se esse micro-organismo acabar caindo na corrente sanguínea, pode causar endocardite bacteriana, certo? Então, é importante que a gente veja que ele não está apenas e somente causando problemas aqui na cavidade oral. Quais são as características desse micro-organismo? Ele é catalase negativo, ele causa alfa-hemólise, são cocos gram-positivos que estão organizados em cadeias e são resistentes à optocina, certo? O diagnóstico é feito através de coloração de gram e de provas bioquímicas. E esse grupo é um grupo muito diverso, então não vou entrar em detalhes sobre cada patologia, sobre cada característica de patologia e virulência, mas, porque cada um vai ter um tipo, né? Mas para vocês saberem que existe esse grupo, que esse grupo é muito importante também, esse grupo FIDANS, mesmo que na própria aula a gente não tenha se atido muito a ele, certo? Depois que a gente viu esses dois grupos, a gente vai passar agora para outro grupo, tá? Vamos ver agora os enterococos. Os enterococos nós vimos em aula duas espécies, Faecium e Fecalis. Faecium ou Faecalis, enfim, como vocês queiram falar o latim de vocês aí. Essas espécies, pessoal, são muito atreladas a problemas em cirurgias que afetam o trato genitourinário e gastrointestinal. É bem característico. Então, esses enterococos aqui. Prof, uma dúvida. Um enterococcus desse Ah, pode auxiliar num processo de fistulação, por exemplo? Ou piorar, ou agravar? acredito que sim, né? Esse micro-organismo, ele geralmente habita o nosso corpo de uma forma ok, né? Mas, dependendo de como haja o, entre aspas, trauma no momento da cirurgia, pode causar diversos problemas, até sepse e morte. Entendi. Então, pode evoluir para uma sepse graças a esse amiguinho aí. Com certeza, coisa certa. Perfeito. Coisa certa, gostei. Obrigado. Então, a gente tem as características de cocos, né, um gram positivo, catalase positiva. Esses micro-organismos, como eu disse, eles geralmente são oportunistas, eles não causam problemas porque eles já estão lá no cólon, nas mulheres está na uretra, na vagina, e também habita animais também. Então, assim, enterococos tem em todo canto. Mas, dependendo da cirurgia que a gente faça, se atingir de uma forma traumática o trato genitourinário e gastrointestinal e houver
mesmo sem querer, né, a contaminação pode evoluir, né, para um quadro muito mais grave. Uma das IRAs associadas, né, então, são infecções relacionadas à assistência e à saúde, por isso que o nome é IRAS. São coisas que acontecem principalmente nos hospitais, né, associados a esse quadro de imunossupressão. Quais são as doenças que podem evoluir? Desde um abscesso, uma celulite simples, uma cistite, até a colonização do trato biliar, e aí causa problemas, bacteremia e endocardite bacteriana, certo? Diagnóstico, da mesma forma dos anteriores, através de coloração de grãos, de observação no microscópio e através do crescimento desse micro-organismo, onde a gente vai observar as características morfológicas da colônia e as provas bioquímicas associadas aos produtos metabólicos desse micro-organismo. Tá? Vamos passar agora para os bacilos. A gente tem 2 bacilos que a gente estudou, e por último a gente tem Corynebacterium diphtheria. Tá? Então, quais são as características dos bacilos? Diferentemente de todos que a gente viu até agora, morfologicamente essas células estão na forma de bastonete. Elas não são redondinhas, elas são como se fosse uma pílula, né, de um remédio, uma cápsula achatadinha. Então, esses micro-organismos, eles são gram-positivos ainda, e Bacillus anthrax, ele tem uma cápsula aminoácidica, né, produzida por, contida aminoácido, tem aminoácido lá naquela cápsula, que é diferente de todos os micro-organismos de importância médica que a gente estudou aqui. Geralmente isso não acontece, então esse é um micro-organismo bem especial. Além disso, esse micro-organismo, ele forma esporo. Todos os outros que a gente viu anteriormente não formam esporo, não conseguem esporular. Esse aqui consegue, certo? E isso é um fator de virulência e patogênese muito importante. O micro-organismo que forma esporo, ele tem uma capacidade de sobreviver a intempéries muito fortes, como a sol muito forte, falta de água, radiação, e estresse biótico e abiótico também, certo? O micro-organismo que forma esporo, ele é diferenciado, sim. Onde é que esse micro-organismo está? Professor, uma dúvida. Essa antracis tem alguma coisa a ver com antrax? Com certeza. É o micro-organismo que causa o antrax. O antrax foi uma doença que matou milhares, né, durante as guerras, principalmente, e se eu não me engano, foi até utilizado como arma biológica durante o período dessa terceira guerra, início de terceira guerra em busca do petróleo, durante invasões americanas aos Emirados Árabes e as regiões do Irã, Iraque, do Oriente Médio. Foi isso? Isso. Exatamente, é esse mesmo. Foi utilizada pelos Estados Unidos ou pelos árabes? Pelos Estados Unidos, né? Isso, Óbvio. isso aí eu não sei, mas Já é a teoria da utilizado, conspiração demais. é utilizado sim como arma biológica e como um dos micro-organismos que podem ser utilizados no bioterrorismo. Esse micro-organismo não é muito comum de causar doenças comunitárias, né? Tanto que o diagnóstico dele é um pouco difícil, porque ninguém espera que você esteja com antrax. Mas pode acontecer porque ele é muito letal se entrar no nosso corpo através das vias respiratórias. Onde é que esse micro-organismo está? No solo, na terra, certo? Vivendo lá de boa. E se transmite através de animais que ficam em contato com o solo, então animais de fazenda, animais de criação, principalmente ovelhas, porque eles ficam, os esporos, eles ficam naquele pelozinho da ovelha, que é um pelo fofinho, e acaba guardando esses esporos. Além disso, contato com o solo contaminado também pode, né, causar contaminação. Essa contaminação através da pele e através de inalação, né? Ou através do próprio consumo de carne contaminada, alguma coisa assim, que pode dar o antrax gastrointestinal, mas ele é mais incomum.
A patogênese e a virulência relacionada ao fator de edema produzido por esse micro-organismo e o fator letal. Esses fatores aqui provocam o aparecimento de uma ferida, uma úlcera muito enegrecida, parece um carvão, fica preto. Então, esses dois fatores aqui causam essa característica bem marcante. É um micro-organismo encapsulado e que forma esporo. Então, como eu já havia falado para vocês, o esporo ele sobrevive às intempéries. A pessoa acaba se contaminando com esse esporo. Espera aí que chegou alguém aqui. Tiago Grande. Pronto. Bem-vindo, Tiago. O Thiago Agora, gente, Grande, professor, é o maior bebedor de vinho palicícero de quarta categoria que você conhece, sabia? que coisa boa para ele, não é mesmo? Só bebe vinho Franklin, uva rara, gran vinho. O bicho é chique, viu? Chique Certo de com ele. verdade. O cara é chique, meu Deus. É o Superman o apelido dele. Vamos lá. Esse micro-organismo, ele entra na pessoa na forma de esporo e ele entra nos macrófagos e acaba germinando dentro dos macrófagos, né? Então, dentro do macrófago, ele está na forma de esporo, e aí do esporo ele acaba entrando na forma de célula planctônica normal, né? De célula, não fica lá naquela forma de esporo. E aí ele germina e começa a se espalhar pelo corpo. Então, pode causar bacteremia? Podem. Causa o antrax, como eu disse para vocês, o antrax cutâneo é o mais característico, que tem aquela feridona. Pode causar antrax gastrointestinal, que causa diarreia sanguinolenta e vômito. E o antrax respiratório, que esse aqui, de fato, é o mais fatal. Então, coloca antrax dentro de cartas. Então, isso aí contamina as pessoas, porque quando você respira, você desenvolve para um quadro de deficiência respiratória muito rápido e geralmente leva à morte, né? O índice de morte é muito grande. Então, por isso que é utilizado como arma biológica. O diagnóstico é dificultoso, né? Porque não se espera que a pessoa tenha antrax. Não é algo endêmico da região brasileira, nem de canto nenhum, não tem nenhuma região que tenha antrax frequentemente. Observa-se através da coloração de grão, de imunoensaios, para identificar aqui esses fatores de edema e fator letal, e radiografia de tórax também pode ser utilizada, mas é tudo muito nebuloso ainda, certo? Vamos passar para o outro bacilos cereus, que não é tão estigmatizado quanto o antrax, mas que causa doenças importantes. As características são a forma de bastonete, causam beta-hemólise, são gram-positivos e catalase positivos. E assim como o bacillus anthrax conseguem produzir esporos, né? Os bacilos, eles são conhecidos como um grupo que consegue produzir esporos. E uma coisa interessante é que o bacillus cereus, ele é muito associado a grãos, né? Grão de arroz, principalmente. E aí, quando a gente cozinha aquele arrozinho, que o micro-organismo não morre, já que ele forma esporo, e fica lá no arroz da gente, a gente deixa o arroz no fogão, assim, o dia todinho, e vai comer de noite e não guarda esse arroz, ou então aquele self-service passa o dia todinho com aquele arroz lá, o micro-organismo começa a crescer. E aí, transmite-se através de alimentos contaminados, e pode causar intoxicação alimentar, que causa diarreia ou vômito, certo? Então, aquela intoxicação alimentar básica pode ser um bacillus cereus. Além disso, transmite também através de aparatos médicos, então pode estar associado a IRAS, infecções relacionadas à assistência à saúde. A virulência, a patologia está relacionada às enterotoxinas,
quando a gente fala de intoxicação alimentar, e também a citotoxina K, que ele produz, a hemolisina, então, são outros aparatos enzimáticos que esse micro-organismo tem e consegue fazer com que ele desenvolva alguma patologia. Então, associada além de intoxicação alimentar, a bacteremia, a endocardite, osteomielite e infecção ocular. E essa infecção ocular pode até levar à perda de visão. Esse micro-organismo pode ser observado, né, pode ser diagnosticada a presença do micro-organismo através de identificação dessas toxinas específicas, da microscopia e coloração de grão, das provas bioquímicas, crescimento desse micro-organismo e observação dessas características enzimáticas. Certo? E agora, vamos passar para nosso último micro-organismo, né? O micro-organismo lá da primeira unidade, Corynebacterium diphtheriae, que está associado à difteria. O habitat desse micro-organismo é a nossa garganta. Então, Corynebacterium está aí na garganta de vocês. Então, por que vocês não estão doentes, né? Porque o micro-organismo faz parte da flora normal. Se vocês começarem a desenvolver, né, algum tipo de imunossupressão, pode ser que ele cause. Além disso, existe vacina contra a Corynebacterium diphtheriae. Então, eu acredito que todos estejam vacinados, então, tudo de boa aqui. Características, é um micro-organismo pleomórfico, ele não tem uma morfologia de coco, de bacilo, não. Ele parece um palitinho de fósforo, ou às vezes ele aparece com algumas protuberâncias, ele é mais afiladinho, e quando eles estão organizados, né, na microscopia dá para ver isso, aparecem como se fossem letras chinesas. Então, isso é muito comum, inclusive, quando você vai ver alguns livros de diagnóstico microbiológico, a gente tem essa característica descrita, parece com letras chinesas, né? Como Vs, Ls, enfim. O micro-organismo gram-positivo, ele é fastidioso. Então, ele não cresce com tanta facilidade quanto os outros. Isso acaba dificultando um pouquinho o diagnóstico, porque demora para crescer, mas microscopicamente, se você pegar o esfregaço, você já observa essas letrinhas chinesas, então você já vê, nossa, é a difteria aqui. Além disso, a doença, a própria difteria, principalmente a faríngea, ela tem uma manifestação clínica muito característica, que é a formação de pseudomembrana nesse palato. Essa pseudomembrana é causada pela morte de algumas células da mucosa, morte por causa da toxina diftérica, né, que causa a difteria. Essa toxina é uma exotoxina que impede a síntese proteica. Ela interfere em um dos fatores ali necessários à produção de proteína e acaba impedindo que essa célula consiga finalizar o seu processo, né, de produção proteica. E vocês sabem que proteína é tudo para a gente. Proteína funcional e estruturalmente, metabolicamente, enzimática. Então, se a gente não produz proteína na célula, a célula vai entrar em morte. E aí causa a formação dessa pseudomembrana muito característica na garganta. Como está habitando aí a garganta, acaba sendo transmitido através de gotículas respiratórias, através de tosse, através de espirro, né? E além da difteria faríngea, a gente tem a difteria cutânea também, um pouquinho mais difícil de observar, mas sim, esse micro-organismo ele pode atingir a corrente sanguínea, causar endocardite, causar necrose dos néfrons e atingir os rins, e atingir nervos, diafragma, que causa deficiência respiratória, nos olhos, que você perde o controle ocular, você não consegue, vamos dizer assim, comandar o olhar fica meio perdido, né? Então, é uma doença que não está só associada a
pseudomembrana na garganta. Além disso, essa pseudomembrana, ela pode meio que se soltar, ela é endurecida, ela pode se soltar e entrar pelo buraco errado, como o povo diz, né? E a traqueia, a região da traqueia, e acabar levando à morte. A pessoa morre engasgada com essa pseudomembrana aí. Engasgada não, sem fôlego, né? Sem ar. Diagnóstico. Através da identificação da toxina diftérica, principalmente, cultura desse micro-organismo, observação ao microscópio, exploração de Gram e as provas bioquímicas que podem ser utilizadas. Porém, como eu disse, é um quadro que ele tem múltiplas características bem específicas, então é de mais fácil diagnóstico. Porém, não é muito comum, porque a população está praticamente toda vacinada. Pessoal, essas foram as bactérias que eu ia trazer para vocês. Como eu já disse no início da aula, as demais está no meu canal do YouTube, a gente tem todas as revisões aí, todas por mapas mentais, então vocês têm mapas mentais de todas as espécies que a gente estudou do início até o fim. E o que eu quero falar com vocês agora é algumas dicas de como vocês estudarem para essa prova integrada. Nós vimos, ao longo desse semestre, muitos micro-organismos de muitos grupos, e a gente viu eles separados. Dentro das bactérias, a gente viu gram-positiva, gram-negativa, depois a gente viu micobactérias, depois a gente viu bactérias que estão associadas mais à anaerobiose. Então, nós separamos tudo em caixinhas. Vírus, a gente viu num canto, fungo a gente viu no outro. Mas a gente tem que lembrar que o corpo humano, o nosso corpo, ele é totalmente integral. Então, um paciente, quando ele chega, ele pode trazer diferentes tipos de doenças associadas a diferentes tipos de micro-organismos. E é importante vocês lembrarem disso quando forem estudar. Não estudem apenas por caixinhas. Lembre que a pessoa que chega com um problema na perna, que está lá infeccionada, ela tem diabetes também. Então, como a gente vem trabalhando nas tutorias com vocês, né? Tem um pensamento mais integral, porque esse é o intuito da avaliação integrada, é você saber integrar alguns conhecimentos. Não vai cair nada que esteja fora do que a gente viu aqui, de forma alguma. Mas é importante ter essa visão integral do processo. Quando vocês forem estudar, pensem de forma sistêmica dessas doenças microbianas. Parem para observar esses micro-organismos todos que a gente viu e tentem separar quais são aqueles que estão associados a alguns sistemas, quais são aqueles que estão associados à pele e olhos, quais são que estão associados ao sistema nervoso, cardiovascular, linfático, né, respiratório, digestório, urinário, reprodutivo. Então, perceba que quando vocês tentarem fazer essas associações, vocês vão encontrar na pele vírus, fungos e bactérias. Vocês vão encontrar no sistema nervoso micobactérias, você vai encontrar, enfim, vocês vão conseguir fazer uma revisão e vão conseguir perceber que para diferentes micro-organismos, mesmo que eles estejam em classes totalmente distintas, eles podem estar associados a um mesmo sistema. E isso é muito importante, essa visão sistêmica. Uma dica que eu dou para vocês também é que quando vocês forem estudar dessa forma, como se fosse uma revisão mesmo, porque vocês não vão ter tempo de estudar tudo de novo, né? Quem acabou enrolando o semestre até hoje, quando chega na integrada, meio que não tem mais para onde enrolar, até porque a integrada é muita questão e um tempo bem mais reduzido. Então, quando vocês forem revisando, vocês podem pegar livros de microbiologia básica, como o próprio Brock, o Ora. Vocês podem pegar esses livros, lá no final desses livros, vocês vão ver que tem as doenças microbianas separadas por sistema. E aí ele vai trazer esses micro-organismos de uma forma bem resumida, mas de uma forma integrada. E aí vocês vão ver que
tem toda essa integração, que é muito importante que vocês estudem dessa forma também. Eu sei que, né, não é sempre que vocês vão colocar micro como a coisa mais importante para ajudar na integrada, mas é importante de certa forma, né? Mesmo que as pessoas não vão para esse lado da medicina. As manifestações de uma infecção são muitas vezes ou polivalentes, dúbias, confusas. Alguns alunos chegam para mim e dizem: professor, eu não gosto dessas questões que têm micro-organismos muito parecidos na mesma questão. Mas a vida de vocês vai ser isso, né? Vai se tentar solucionar esses mistérios, né, do comando da medicina. Então, cabe a gente desenvolver e proporcionar em vocês a criação do raciocínio crítico, reflexivo, integrado, para nortear as condutas de vocês. Então, a dica que eu dou é essa: pensem de forma integrada, porque aí vocês vão conseguir fazer uma revisão bem feita e vão conseguir tirar a nota boa, que já é coisa certa, porque vocês vêm estudando já há algum tempo. Eu desejo a todos uma excelente prova. Quem quiser tirar mais alguma dúvida, eu fico à disposição, certo? Eu acredito que nosso semestre começou de uma forma muito pesada, em termos de conteúdo, e vocês foram se adaptando. Agora a gente teve outro baque, que foi pandemia, reclusão social, mas nós estamos finalizando o semestre, graças a Deus. Então, eu desejo para vocês tudo de bom. Essa é a nossa última aula, né? De todas e todas. Nós não vamos nos encontrar mais. Então, eu desejo a vocês tudo de bom e de melhor e que aconteça tudo bem na jornada de vocês enquanto médicos, tá bom? E aí eu vou parar aqui a apresentação e vou